Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser e peço a vocês que já deixem aquele joinha aí pra gente, pois isso nos ajuda muito a poder levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. E no vídeo de hoje falaremos de alguns dos desaparecimentos mais misteriosos já ocorridos na história da humanidade, onde primeiro eu gostaria de falar a respeito do misterioso desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, ocorrido no dia 8 de março de 2014 e que até hoje é um dos maiores mistérios da aviação mundial. O fato é que até hoje ninguém pode afirmar com certeza o que realmente aconteceu durante aquele voo, que tinha tudo para ser simplesmente mais um voo comum entre tantos os outros voos que decolavam quase no mesmo momento de outros aeroportos que estão espalhados por todo o mundo. O voo MH370 decolou da cidade de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino ao aeroporto internacional de Pequim, a capital chinesa, exatamente à meia-noite e 41 minutos do dia 8 de março de 2014. E a estimativa era que a aeronave chegasse às 6h30 da manhã na capital chinesa, porém ele nunca chegou ao seu destino. O avião tinha a bordo 227 passageiros e 12 tripulantes, somando um total de 239 passageiros. Ele sumiu dos radares enquanto sobrevoava o Oceano Índico. Informações posteriores mostraram que após seu último contato com a torre de comando da Malásia, o voo teria mudado a sua rota. Esta é a gravação do último contato que o comandante do avião fez com a torre de controle aéreo da Malásia. Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. Durante a mensagem enviada, surge uma segunda voz que não pôde ser identificada pelos investigadores, o que levaria a crer que uma pessoa que não fizesse parte da tripulação pudesse estar dentro da cabine de comando do avião, o que abriu as investigações para a possibilidade de um possível sequestro. Mas essa teoria foi logo descartada, pois quando um avião deste porte é sequestrado, logo o sequestrador entra em contato com as autoridades, exigindo algum resgate ou outros tipos de exigências. Mas neste caso, como não houve nenhum contato posterior, e não haveria como ninguém pousar um avião deste tamanho em qualquer aeroporto, pois para isso seria necessário um aeroporto de grande porte, onde ele seria imediatamente abordado pelas autoridades locais. Durante os voos, o procedimento padrão dos pilotos assim que sai do espaço aéreo de um país é logo estabelecer contato com o comando aéreo do país seguinte, o qual ele irá sobrevoar. Mas após o avião enviar sua última mensagem ao comando aéreo da Malásia, ele nunca chegou a estabelecer contato com a torre de controle do Vietnã, que seria o próximo país a ser sobrevoado. Na verdade, esse contato com a torre do próximo país a ser sobrevoado costuma mesmo demorar um pouco. Mas já como eram 2h40 da manhã e o avião ainda não tinha estabelecido nenhum contato com a torre, tentou-se então localizá-lo usando o sinal do transponder do avião, que é outra forma muito utilizada pelos controles aéreos para colher informações sobre a localização e outras informações importantes dos aviões que estão em voo. Mas então, neste momento, descobriu-se que o transponder do avião havia sido desligado 5 minutos após a sua última comunicação com o controle aéreo da Malásia. Então, neste momento, os comandos aéreos decidiram acionar as autoridades, informando que o voo MH370 da Malaysia Airlines, que viajava sentido a Pequim, havia desaparecido. E após algumas horas depois, descobriu-se que o voo teria, na verdade, mudado a sua direção e passado a voar em direção a oeste,
onde, por estar com o seu transponder desligado, foi captado por um radar das Forças Aéreas da Malásia como sendo um objeto estranho. Mas, posteriormente, descobriram por meio de sinais que são conhecidos como pings, que são sinais emitidos pelas antenas dos aviões direto aos satélites. Informações que o avião teria mudado novamente a sua direção e passado a voar rumo ao sul do Oceano Índico, a algumas centenas de quilômetros da costa da Austrália, onde durante o período de mais de 5 horas continuou enviando esses sinais antes de desaparecer completamente no oceano. E pela manhã, quando todos puderam constatar o fato de que o avião realmente tinha sumido, e não havendo nenhum relato de queda de alguma aeronave nas proximidades e nem contato de nenhum possível sequestrador, os parentes, amigos e familiares que aguardavam a chegada dos passageiros no Aeroporto Internacional de Pequim começaram a entrar em desespero. Muitos chegaram a passar mal sendo socorridos e levados a hospitais. E então teve início a maior operação internacional de buscas por um avião já registrada na história. Mas por falhas nas comunicações entre as autoridades, as importantes informações sobre os pings demoraram algum tempo a chegar aos primeiros grupos de buscas, e por esse motivo, as primeiras buscas foram feitas nos locais errados. Somente após a ampla divulgação de onde os sinais teriam acabado, é que as equipes de buscas começaram a procurar nos locais com a probabilidade de sucesso. Mas até hoje, ainda não se tem notícia alguma a respeito do que realmente teria ocorrido com o voo MH370. E as buscas internacionais foram oficialmente encerradas no começo de 2017, onde foram gastos mais de 140 milhões de dólares, que foram repartidos principalmente entre a Malásia, a China e a Austrália. Algumas pessoas apontam para o fato de que talvez o próprio piloto do avião tivesse a ver com o desaparecimento, e que ele supostamente poderia ter cometido um certo tipo de suicídio, derrubando o avião. Mas, na minha opinião, é muito pouco provável que ele ou alguma outra pessoa tenha feito isso, pois os destroços já teriam sido encontrados. Pois, embora os aviões possuam uma forte base estrutural, a maior parte da sua fuselagem é composta por alumínio e outros materiais que praticamente se desintegrariam ao colidir com o oceano, e deixaria um grande aglomerado de destroços que ficariam flutuando por uma grande área do oceano e que, sem dúvida nenhuma, já teriam sido encontrados. Também é pouco provável que ele tenha sido sequestrado, pois onde o sequestrador poderia pousar um avião tão grande sem ser descoberto? O fato é que circularam em toda a internet tantas notícias fakes que é de deixar assustado o tamanho descaso que algumas pessoas demonstram ao brincar com um assunto tão sério. Circularam vídeos, por exemplo, em que o avião supostamente teria sido perseguido e abduzido por naves extraterrestres, que teria sido filmado. Mas eu te pergunto, filmado por quem? Não que eu não acredite que haja sim a possibilidade de que ele possa ter sido abduzido. Mas uma coisa é certa, essa filmagem é fake. Entre tantas teorias que foram lançadas, na minha opinião a que mais faz sentido é a teoria que fala a respeito de um grupo de 20 funcionários de uma grande empresa de tecnologia norte-americana chamada Freescale Semiconductor, e que é dedicada principalmente à produção e desenvolvimento de microchips de tecnologia muito avançada, destinada a diferentes setores do mercado, e um destes setores seria a indústria da defesa nacional americana, e que, por medo que o governo chinês talvez quisesse se apossar dessa tecnologia, o governo americano teria mandado sequestrar o avião e levá-lo para a base militar americana localizada em Diego Garcia, uma pequena ilha que fica próximo às Ilhas Malvinas, não muito longe do local do desaparecimento, e que bate com o possível trajeto percorrido pelo avião. Mas o que foi divulgado pela empresa de satélite que tinha as informações sobre os pings é que o avião teria permanecido no ar aproximadamente por 6 horas, após mudar sua direção, e que os pings pararam de ser emitidos próximos à costa da Austrália, em um local que fica muito longe dessa base. Mas fica aí uma grande questão. Será que essa empresa que administrava o satélite era americana e mentiu para proteger o governo? Ou será que o desaparecimento deste voo realmente possa não ter nenhuma explicação lógica?
Pois mesmo que este avião simplesmente tivesse sumido em pleno voo, não seria o primeiro caso. Já houveram vários desaparecimentos inexplicáveis dessa natureza ocorridos com aviões e embarcações ao longo de toda a história, e que, até hoje, assim como no caso do voo MH370, também permanecem sem nenhuma explicação. Como foi o caso de outro misterioso desaparecimento de aviões que sobrevoavam o Oceano Atlântico Norte, próximo à costa americana, ocorrido na tarde do dia 5 de dezembro de 1945 e que ficou conhecido como Voo 19. Quando, às 14 horas da tarde, 5 aviões decolaram da base aeronaval americana na Flórida para mais um voo de treinamento de rotina. Mas 3 horas após a decolagem, o voo 19, com 5 aviões e 14 homens, desapareceu completamente em uma área que posteriormente ficaria conhecida mundialmente como o Triângulo das Bermudas. Cada avião tinha combustível suficiente para voar 1.600 quilômetros. As condições do tempo eram excelentes e a duração normal do voo seria de aproximadamente 2 horas, e que deveria terminar por volta das 16 horas. Mas 15 minutos antes do horário previsto para o retorno das aeronaves, algo muito estranho aconteceu. O comandante da operação entrou em contato com a torre de comando, relatando estar perdido e que todos os instrumentos do avião, como a bússola, por exemplo, haviam parado de funcionar. Relatou também não conseguir avistar terra. Então foi instruído pela torre a voar em direção ao oeste, e ele respondeu que não tinha como saber aonde era o oeste, e que nada parecia fazer sentido. E relatou também que nem mesmo a aparência do próprio oceano parecia ser normal. Posteriormente, às 16h25, o comandante do voo conseguiu entrar novamente em contato com a torre, mas sua voz parecia fraca e distante. O comandante relatava que parecia estar sobrevoando um local de águas brancas e que seu grupo estava completamente perdido. E essas foram as últimas palavras que foram ouvidas dos pilotos do voo 19 até os dias de hoje. No dia seguinte, um avião de buscas decolou da base naval do Rio Banana. Era um enorme hidroavião com tripulação de 12 homens e autonomia de 24 horas. Este avião de buscas informou 10 minutos após a decolagem que parecia haver alcançado a última posição do voo 19, que não havia sinal da patrulha perdida. E reportaram também atravessar ventos fortes acima de 2.000 metros de altitude. E pouco tempo depois de ter transmitido essa mensagem, o rádio da torre perdeu o contato. E até hoje também nada mais se soube do avião de buscas e nem da sua tripulação. Neste momento, já haviam desaparecido 6 aviões e 26 pessoas sem deixar qualquer tipo de rastro. E novamente, na manhã do dia seguinte, no dia 7 de dezembro, a maior operação de resgate por terra e ar dos Estados Unidos foi acionada, com aproximadamente 300 aviões militares, um porta-aviões, mais de 18 embarcações da Guarda Costeira, 4 destroyers, vários submarinos, além de centenas de aviões particulares, iates e cruzadores, onde foram vasculhados mais de 770 quilômetros quadrados de oceano em uma busca desesperada por qualquer tipo de pistas que os levasse aos aviões desaparecidos e às suas tripulações. Mas depois de 4 dias sem sucesso, as buscas foram encerradas, onde não foram encontrados absolutamente nenhum vestígio que pudesse indicar o que teria acontecido com aqueles aviões. E assim, esse mistério também permanece sem qualquer explicação até os dias de hoje. E por último, eu gostaria de falar a respeito da não menos misteriosa história de uma embarcação conhecida como Mary Celeste, e que é até hoje um dos maiores mistérios do mar de todos os tempos. Mary Celeste foi um bergantim mercante norte-americano que foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, ao largo dos Açores, em 4 de dezembro de 1872, por outro bergantim chamado Dei Gratia, que estranharam ao ver um navio aparentemente navegando à deriva. Então perceberam que alguma coisa parecia não estar normal e decidiram subir a bordo para ver o que estava acontecendo. E sabe o que encontraram? Nada. Nem passageiros, nem tripulação, nada. Embora o navio estivesse com alguns sinais de abandono, ainda estava em boas condições de navegar e com parte das suas velas ainda içadas. O último registro no diário de bordo do capitão tinha a data de 10 dias anteriores. O Mary Celeste havia saído de Nova York rumo a Gênova
em 7 de novembro, e quando foi descoberto ainda possuía uma grande quantidade de provisões e mantimentos. A carga que ele estava transportando era de álcool desnaturado e estava completamente intacta, e os bens pessoais do capitão e do restante da tripulação também não tinham sido mexidos. Nunca mais se viu ou se ouviu falar de nenhuma pessoa que estava a bordo daquele navio. E um fato que torna essa história ainda mais interessante é o fato de que um dos botes salva-vidas do navio havia desaparecido. Mas o que poderia ter acontecido para que a tripulação, ou a parte que sobrou dela, abandonasse um navio em plenas condições de navegar em um bote salva-vidas em pleno alto mar? Pois isso seria praticamente suicídio. E esse mistério é mais um dos mistérios que fazem parte da história mundial e que, até hoje, também permanece sem nenhuma explicação. Bom, mas se você, assim como eu, um apaixonado em conhecer mais sobre as verdades e os mistérios que envolvem esse mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.